Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo transborde em nossas vidas nessa manhã de culto. Que o Espírito Santo, o Deus que nos reúne, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, possa renovar as minhas e as tuas forças nessa manhã. Renovar também a nossa esperança, a nossa fé. Fé de que o nosso Senhor é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Assim podemos crer. E a palavra nos diz mais que o nosso Deus, Ele tem prazer e alegria em cumprir aquilo que diz. Muitas vezes nós nos comprometemos ou damos a nossa palavra para fazer alguma coisa e depois a gente se arrepende, não é? Tem coisas que a gente acaba se arrependendo, mas Deus não se arrepende. Ele faz com alegria. E que essa palavra também possa motivar-nos a servi-lo com alegria, a colocar os nossos dons, os nossos talentos ao seu serviço também com alegria, assim como Deus faz e tem feito conosco. Amém? Nesse mesmo espírito eu quero acolher a cada um e a cada uma de vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e que possamos louvar, possamos orar e ouvir a palavra de Deus e sairmos daqui fortalecidos. Vamos cantar? Vamos cantar Fico Feliz. Quem aqui está feliz? Quem aqui acordou feliz? Louvado seja Deus por isso. Viver já é motivo de alegria, né? Poder estar com pessoas, reunirmos em família já é uma alegria. Então vamos dizer: fico feliz em vir em tua casa, Senhor, em estar aqui junto à nossa família de fé. Bendito é o nome do nosso Senhor para todo sempre. As palavras que eu quero cumprimentar a cada um de vocês diz assim: o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Essas palavras, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Aqui foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava preso e ele mesmo assim queria animar o seu filho na fé, Timóteo. Alguém aqui tem filhos na fé?
pessoas para quem você ora, pessoas que você motiva, que você tem um contato. Se não tem, temos que ter. Filhos na fé. Caminhar com pessoas é um mandamento de Deus. E o apóstolo Paulo caminhou com muitas pessoas. E mesmo quando ele estava passando por situações muito difíceis, ele buscou animar os seus filhos. E assim fez com Timóteo, dizendo: o Senhor me livrará de todo mal. Quando nós estamos passando por alguma situação de dificuldade, muitas vezes a gente desanima, né? A gente quer ouvir uma palavra de ânimo e de conforto. Mas aqui, Paulo anima, porque ele sabe que Deus é poderoso para livrá-lo, que Deus é poderoso para conduzi-lo para o seu reino celestial. A fé, ela transforma a realidade em que nós estamos. A fé, ela transforma vidas, transforma corações. E que essa fé, que é induzida pelo Espírito Santo, também possa nos motivar. Eu não sei como foi a tua semana, se foi agitada, cansativa, como que está o teu ânimo com relação a tudo que tu tem vivido, mas que pela fé você possa acreditar que Deus irá te conduzir a dias melhores. Amém? Assim também seguimos louvando, cantando ao nosso Senhor, dizendo: quero louvar-te. Quero louvar-te porque temos motivações, temos motivos para louvar o nome do Senhor. E assim podemos declarar também por meio dessa canção. na tua presença nos colocamos, a fim de sermos redimidos, ó Deus, pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Te clamamos, Espírito Santo de Deus,
Que nessa manhã Tu reveles a cada um de nós tudo aquilo, ó Deus, que temos feito, que tem entristecido o Teu coração. Muitas vezes, Pai amado, fazemos e vivemos situações em que poderíamos viver pelo resto da vida, porque concordamos, mas a Tua palavra condena. Por isso precisamos, ó Deus, de olhos claros. Precisamos, Espírito Santo de Deus, que a venda dos nossos olhos caiam a escama que não nos permite enxergar, ó Deus, as nossas falhas, as nossas limitações. Te clamamos nessa manhã, ó Deus, e pedimos, perdoa-nos pela soberba que muitas vezes há em nós, pelo espírito de egoísmo, Senhor, pela hipocrisia que muitas vezes habita em nossa vida, em nossas ações e até mesmo palavras. Quantas vezes, ó Deus, nos distanciamos de Ti e de pessoas, Pai amado, queridas por Ti, porque nos sentimos melhores, porque julgamos, condenamos e colocamos, ó Deus, a nossa vivência, as nossas práticas como sendo uma verdade absoluta. Mas a verdade absoluta, ó Deus, encontramos na Tua palavra. A verdade absoluta, ela vem de Ti, Senhor. Nós somos falhos, somos pessoas pecadoras e carecemos da Tua misericórdia. Que nessa manhã aqui na Tua casa, diante do Teu altar, de irmãos na fé, possamos declarar, Senhor, o quão pequenas nós somos. Que não venhamos, Senhor Jesus, jamais nos colocar como grandes ou como pessoas que têm feito isso ou aquilo, mas como pessoas necessitadas da Tua transformação. Transforma-nos por completos, ó Deus, e que possamos viver dia a dia mais perto de Ti. Assim oramos e pedimos a Tua misericórdia sobre todos os pecados, Pai, que temos cometido, sobre todas as falhas. E é em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos e clamamos, ó Deus, tem compaixão de nós. Amém. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu quero repetir esse versículo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Muitas vezes queremos e até buscamos esconder as nossas falhas. E conseguimos fazer isso, não para Deus. Conseguimos fazer isso para as pessoas. Mas Deus, Ele nos conhece muito mais do que nós imaginamos. Ele conhece tudo o que fazemos, tudo o que pensamos. Já pensou? Aquele pensamento oculto, aquilo que tu está pensando agora, Deus sabe. E não precisamos esconder ou tentar esconder nada dele, porque não adianta. Adão e Eva tentaram, vocês lembram? Mas eles não conseguiram. Então não precisamos, vamos nos despir diante de Deus. Sempre que formos orar, colocar para Ele as nossas falhas e limitações, a fim de recebermos a sua graça e a sua misericórdia. E para toda pessoa que diante de Deus confessou o seu pecado, Ele declara o seu perdão. Que possamos acolher o perdão de Deus e também perdoar pessoas que nos feriram, que nos magoaram, em palavras, em ações, em gestos, e assim vivermos em paz, tal qual Deus espera de cada um de nós.
Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, libere sobre cada um de nós o seu perdão, para que possamos viver em paz. Amém. E em gratidão a tudo que Deus tem feito por nós, podemos dizer que Ele tem sido nosso refúgio, que nele encontramos fortaleza e que não há um Deus tão grande como Ele. Cantemos. Convido a abrirmos as nossas Bíblias lá no Salmo 84, os versículos do 1 ao 6. E a Neida vai nos conduzir então na leitura. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou o seu lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que te encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também o enchem as cisternas. Obrigada, Neida. Até aí, até o 6. A minha versão, ela diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Tem uma música, uma linda canção do Asaf Borba, que ele cantarolou este salmo, dizendo quão amáveis são os teus tabernáculos. O pardal encontrou casa e a andorinha o seu ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Essa canção, ela fez parte do nosso casamento, meu e do Fábio, porque nós cremos fielmente que Deus, Ele é o nosso amparo e a nossa fortaleza. Que assim como Ele cuida dos pequeninos,
das aves, das flores do campo. Ele também tem cuidado de nós. E ali sempre iremos encontrar um abrigo. Os pássaros, por exemplo, eles passam noites difíceis. Ali em casa, uma pomba, como que é o nome? Pomba rola. Que nome estranho, né? Tem uma pomba rola. E lá, ela fez um ninho. E o Negroni falou assim, a pomba rola ela não consegue correr dos gatos, né? Ela passa... Isso, aqueles filhotes, eles não têm tanta agilidade, né? E o Fábio disse, coitadinhos, porque aqui tem bastante gato, né? E eu fico pensando nas noites difíceis que os pássaros, os animais, e nós também muitas vezes passamos. Mas, diferente de nós, no dia seguinte, de manhã cedo, o sol às vezes ainda nem raiou, e eles estão cantando e louvando a Deus. Que bonito isso, né? E que belo exemplo eles passam para nós. Apesar da dificuldade noturna, eles acordam cheios de expressões para Deus, expressões de gratidão. Que diante deste exemplo tão bonito, também seja a minha e a tua vida. Não importa as dificuldades. O que importa é a oportunidade de um novo dia, de um novo recomeço que Deus tem dado a mim e a ti. E nesse espírito também queremos agradecer a nosso Deus por todas as bênçãos que dele temos recebido. Oremos. Querido Pai amado, Tu és tão gracioso. Quão amáveis são os Teus tabernáculos. Quão amáveis são, Deus, tudo que Tu tens preparado e feito para cada um de nós. Que nós possamos reconhecer, Senhor, esse abrigo tão seguro que Tu tens para nós. Não somente reconhecer, mas nos escondermos nele, também nos momentos de alegria. Que também nos momentos de riso, ó Deus, possamos nos achegar diante de Ti, não esquecer quão amável Tu é para nós. Nos momentos difíceis, é verdade em que nos achegamos mais fielmente a Ti, mas que não seja somente nesse tempo, ó Deus, mas que no tempo de riso também possamos encontrar em Ti um bom amigo e dedicarmos tempo, Deus, para estarmos contigo. Pedimos, segue falando aos nossos corações. Segue falando, ó Deus, mostrando-nos o caminho certo a seguir. Direciona-nos, ó Deus, e guia-nos por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Teu Filho Jesus, assim oramos. Amém. Eu quero chamar à frente a Nicole e o Fábio. E eu quero chamar à frente também é Thomas, Letícia? O Thomas. Temos o Thomas hoje. Estamos iniciando então as atividades com crianças e queremos motivar a nossa comunidade para que traga os pequeninos para a casa do Senhor. Deixem vir a mim os pequeninos de Jesus. Não os impeçam, porque dele é feito o reino dos céus. A criança, ela conhece a palavra de Deus a partir do momento que nós, pais, comunidade, abrimos esse espaço para elas. Nós queremos orar pelo Thomas, também queremos orar pelo Fábio e a Nicole, que estarão então com o Thomas. Cadê o Bruno? O Bruno para fazer companhia pro Thomas. Então vamos começar orando pelo Thomas. Muito bem. Eu quero convidar a comunidade a se colocar de pé. Esse ministério é um ministério muito importante para o reino de Deus e para a nossa comunidade.
nós não podemos fechar os olhos ou simplesmente aceitar que esse trabalho não aconteça. E eu quero te motivar também em tua casa a orar por esse ministério, né? Existem muitos ministros, muitas pessoas dizendo que as igrejas elas têm diminuído cada vez mais. As famílias têm diminuído. Mas nós temos um papel fundamental no reino de Deus. E esse papel é de trazer os pequeninos para Deus. Não adianta esperar que eles cresçam. Quando eles crescem, eles criam asas e eles voam. E às vezes voam para lugares distantes, longe da presença do Senhor. Então esse é o tempo, esse é o momento. Então, na tua casa, ora pelas crianças, orem pela família, orem para que este ministério possa crescer, ser multiplicado em nome de Jesus. E aqui também nós podemos orar. Vamos estender as mãos, então, para a dupla de hoje, né, para o pequeno Thomas. Querido Deus e amado Pai, te damos graças pela vida do Thomas e também pelo início desse ministério. Pelas vidas que se colocaram à disposição, Deus, para propagar a Tua palavra e o Teu reino para os pequeninos. Conduz a vida da Nicole, também a do Fábio, Pai, para que eles possam ser canal de bênção nessa manhã para a vida do Thomas. E que eles possam, Senhor Jesus, se divertir, pois Tu és um Deus de alegria, Tu és um Deus do riso, o Deus que nos ensina, não por meio de castigos, mas por meio do Teu amor que é tão sublime. Assim oramos e pedimos, acompanha-os em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o tempo de vocês. Comunidade pode tomar seus lugares, em preparação para a mensagem. Vamos cantar ontem, hoje e para sempre. Os versículos do 9 ao 14. Lucas, capítulo 18, os capítulos do 9, os versículos do 9, ao 14. Em reverência ao
Santo Evangelho, convido aqueles que podem a se colocarem de pé. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que a palavra de Deus, que a semente hoje lançada em nosso coração, possa frutificar e gerar muitos frutos, alimentando também outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Hoje falaremos um pouco sobre os perigos da hipocrisia. Você conhece algum hipócrita? Algum soberbo? Conhece pessoas que têm o ego inflado? A gente começa a pensar, né? Ai, ai, ai. Mas o intuito não é pensar em outros, é em nós. Jesus quer falar contigo, comigo, nessa manhã. E talvez essa palavra, talvez essas 2 pessoas apontadas aqui na parábola, se pareçam muito conosco. E às vezes a gente nem percebe. Porque a nossa antena, às vezes, está atenta, buscando outros. E a transformação, ela precisa começar em nós. A começar em mim. Não é assim? A começar em mim quebra corações. Então, se nós pensamos em outras pessoas, isso quer dizer que a gente está agindo como? Como o publicano, não é? Se a gente está pensando que tem que começar no outro, a gente está orando como ele, dizendo: ó Deus. Com fariseu, desculpa. Com fariseu. Ó, vocês estão atentos. Isso é bom. Então a gente está parecendo com o fariseu, porque a gente está pensando no outro, né? Imagina, a gente chega no templo, chega aqui na comunidade e a gente vai orar: ó Deus, como eu sou bom, ó como eu sou excelente. Cortei a grama, ó Ronaldo, cortei a grama na terça-feira. Né? E daí vem o outro e a gente diz: eu nem sou como aquele dali que nada faz na comunidade. Não sei, né? Não sei qual tem sido a tua oração. A tua oração com Deus. Mas às vezes a gente faz isso, né? A gente pensa tanto no que o outro não faz, que a gente acaba se exaltando, se gloriando, se colocando como o bom. Mas Jesus, lá no finalzinho, ele diz que quem se exalta e quem se humilha será exaltado. A humildade deve fazer parte da vida integral do cristão. Em todo o tempo, em todos os lugares,
Deus espera que sejamos humildes, não hipócritas, não soberbos. O nosso ego deve estar ali, ó, bem murchinho, feito um balão sem ar. E se tivermos que estar cheios, que seja da presença do Senhor. E se é da presença do Senhor, é de humildade, porque o nosso Jesus, ele é humilde, né? Já falamos muitas vezes sobre o quão Jesus é humilde. E é por isso que nessa parábola, Jesus, ele quer alertar as pessoas que aos seus próprios olhos se acham mais justas, menos pecadoras. Pessoas que vivem desprezando umas às outras, vezes por causa da fé. Eu sou mais crente, né? Vezes por causa da cor da pele. Outras por conta da denominação religiosa, da cultura, condições financeiras, ou até mesmo por causa da posição política, algo que temos vivenciado nos últimos dias. Não é segredo para ninguém, muitas pessoas sentem-se superiores, por isso gostam de desprezar, gostam de colocar sua posição e a sua verdade como absoluta. Por causa disso, julgam, expõem e ridicularizam as pessoas que agem e pensam de forma diferente. É um costume muito comum o julgamento precipitado. Muitas vezes a gente nem conhece a pessoa, a gente olha assim, ó, só quer ser o que não é. Não é verdade? Às vezes a gente faz isso. A gente julga pela capa. E assim, olha, tem capa de livro que é lindíssima, mas o conteúdo é uma lavúria. Não é verdade? E tem outros que a gente não dá nada por ele. E quando a gente lê, fica impactado. Oh, que riquíssimo! Então Jesus, ele quer nos chamar a atenção para esse tipo de coisa. Cuidado com o julgamento precipitado. Nós temos a mania de analisar a vida dos outros segundo o nosso padrão. O que fazemos, falamos ou pensamos é sempre o ideal para todos. Hoje pelas redes sociais, pelo menos tem se usado como militância, né? Fica militando a sua verdade em cima do outro. E a partir disso fazem comparações e críticas ao que considera fora da normalidade. Afinal de contas, qual é a normalidade? É o que eu vivo? É o que tu vive? Ou é o que Jesus nos apresenta? São 3 pontos, né? E essas coisas, elas acontecem diariamente. Em muitos contextos, em muitas culturas, em muitos lugares. Ricos olhando com desprezo para os mais pobres. Não é verdade? E com isso podemos ter certeza que Jesus não alertou somente os publicanos e os fariseus. Ele alerta a cada um e a cada uma de nós também nos dias de hoje. Alertam os juízes, os justos de plantão, as pessoas que gostam de julgar segundo os seus critérios. E para isso ele usa como exemplo a postura de 2 grupos distintos: os fariseus e os publicanos. O cenário da parábola aponta para 2 grupos com pensamentos e atitudes bem diferentes. De um lado está ali o fariseu, um homem que vai à igreja exaltar as suas virtudes. Espero que não seja o caso de nenhum de nós aqui hoje.
Nós não estamos aqui para celebrar as nossas virtudes e nem para olhar com desprezo para as outras pessoas. Estamos aqui porque somos pessoas pecadoras e porque temos o desejo de compreender a vontade de Deus para nós. E antes de dar continuidade, eu quero falar um pouco sobre esses dois grupos mencionados por Cristo na parábola. Para quem não sabe, o grupo dos fariseus representava um partido religioso do judaísmo. Eram os crentes de hoje. Né? Então vamos fazer de conta que ali éramos nós. Sua principal característica era o apego ao estudo e à obediência rigorosa da lei de Moisés. Pela atuação deles, me parece que estavam tão preocupados em observar a lei que se esqueciam de observar, de perceber a carência das pessoas à sua volta. Não é sem razão que o significado da palavra fariseu significa os separados. O exagero em que viviam e propagavam as suas crenças, a forma como se sentiam melhores do que os demais, fez com que eles se isolassem dos outros grupos, se isolassem do mundo, criaram um mundo para eles. Fez com que se isolassem de pessoas que para eles eram ignorantes, impuras, eram pessoas inferiores. Fiquem aí no mundo de vocês que a gente vai viver o nosso, que é muito melhor. E tudo isso porque eles não estudavam a lei com o mesmo cuidado que eles. E do outro lado, no extremo oposto, estava o publicano, o pecador. Para os judeus, ele representava um dos piores tipos existentes na face da terra. Traidor do seu próprio povo. E fazia isso para conquistar vantagens pessoais, porque haviam se aliado aos romanos e cobravam impostos do povo. E boa parte dos recursos que eles coletavam não ia para Roma, mas para seus próprios bolsos. Eram ladrões. Eram pessoas que haviam sido corrompidas pelo dinheiro. Por isso passaram a ser odiados e desprezados pelo seu próprio povo. Mas ali no templo, em uma conversa sincera com Deus, diferente do fariseu, o publicano reconhece-se pecador, miserável, carente da transformação divina, carente de uma vida nova, carente de uma restauração. Sua atitude, as palavras que ele coloca diante do Criador, demonstram quão falho ele era. Percebam, meus queridos irmãos, ele ao menos se aproxima do templo. Ficou de longe e nem queria levantar o rosto para o céu. Talvez porque se sentisse envergonhado, indigno de estar ali naquele lugar. Assim, humildemente, apresentou-se a Deus cabisbaixo, sem arrogância, sem soberba, e não podia ser diferente. Suas práticas e ações eram vistas e conhecidas por todas as pessoas. Fingir ser o que não era, tentar convencer usando de mentiras, não era o caminho a ser seguido. Pois ainda que ele conseguisse convencer alguns,
Deus sabia de tudo. Não tem como enganar a Deus. Deus conhecia muito mais a seu respeito do que ele mesmo pudesse imaginar. Assim ele decide seguir por outro caminho, o caminho da confissão sincera, o caminho da verdade. E ele clama a Deus dizendo: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim. Ele sabia que todo o dinheiro que ele tinha não podia transformar a vida dele. Era só a misericórdia de Deus. Nós também podemos ter rios de dinheiro, o carro do ano, a melhor casa, os melhores móveis. Quando a gente se for, tudo isso fica. E sim, nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Sermos sinceras quando orarmos a Ele. Não precisamos apontar o que nós temos feito, Ele sabe. Não precisamos mostrar as nossas grandezas. Devemos reconhecer que somos pequenos, carentes de sua misericórdia. E eu fiquei pensando como têm sido as nossas orações. Como nós nos apresentamos a Deus? Como têm sido as tuas orações? Tens usado de sinceridade? Tens apresentado a Deus as tuas limitações, as tuas fraquezas? Acredito que a pergunta certa seria: tu ainda ora? Às vezes a nossa vida vira um automático, meus irmãos. É uma pergunta dura a se fazer. Ah, sim, eu oro. Eu acordo, Deus, obrigada pelo dia. Vou comer, obrigada pela refeição. Mas Jesus fazia muito mais que isso. Ele acordava de madrugada para ter um tempo com Deus. Tempo com Deus é você permitir que Ele te conheça o íntimo do teu ser. Tempo com Deus é você estar no silêncio somente com Ele, ouvindo a sua voz e permitindo que Ele também te ouça. Isso ainda existe? Eu fico a me perguntar. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de dedicarmos tempo para Deus. O tempo de hipocrisia passou. É tempo de verdade. É tempo de nos colocarmos diante de Deus dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou carente da tua graça. Aqui Jesus quer nos ensinar que a hipocrisia é um perigo. Leva ao orgulho. Faz com que uma pessoa menospreze as outras e a impede de aprender com Deus. A oração do publicano, do cobrador de impostos, deve ser a nossa oração, porque todos nós precisamos da misericórdia do nosso Senhor. Não podemos permitir que o orgulho, o julgamento, o ego inflado nos afaste de Deus, nos afaste das pessoas que são preciosas para nós, mesmo aquelas que pensam diferente. Não podemos permitir que o povo de Deus vivam separados por causa da arrogância e da soberba, tal qual o mundo do farisaísmo. Esse caminho, meus queridos irmãos, leva à morte.
pecadoras serão justificadas. Diante de Deus, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Dessa forma, humilhemo-nos na presença do Senhor e Ele nos exaltará. É uma palavra de promessa e Deus cumpre aquilo que Ele diz. Nós vivemos em uma geração onde ninguém quer ser inferior. Vivemos em uma geração de copos cheios. Ninguém tem mais o que aprender. Todo mundo sabe de tudo. Uma geração que não precisa de Deus. Não precisam viver em comunidade. Basta ter Deus no coração. Isso nem é bíblico. Deus quer o seu povo reunido em comunidade, caminhando junto, um fortalecendo o outro, assim como um braseiro. Atenção àquilo que Jesus está nos falando nessa manhã. Nós vivemos em uma geração incrédula, arrogante e perversa, que não muito diferente deste fariseu apontado na parábola, que vivem exaltando-se e desprezando os outros. Nisto são conhecidos e são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, vai dizer João. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. É uma geração onde nós podemos claramente ver quem é ou não filho de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Existe uma peneira sendo passada. E poucos ficarão. Que o Espírito Santo de Deus nos guie e oriente contra todas as coisas que são contrárias ao Evangelho. Amém? Pela palavra ouvida, convido a comunidade a confessarmos a nossa fé, por meio da confissão de fé do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. A oferta levantada no dia de hoje será uma oferta local, pode abençoar a missão dos projetos feitos em nossa comunidade. A oferta do último culto somou no valor de R$ 295 e contamos com a presença de 36 pessoas. A oferta de hoje pode ser deixada no gasofilácio no final do culto e que Deus abençoe a ti, doador. Abençoe também as dádivas que o bom Deus tem dado a ti e à tua família. E aqueles que não podem ofertar, porque estão vivendo algum tempo de dificuldade financeira, a nossa oração é para que Deus restaure as tuas condições, para que com alegria você também possa participar desta missão tão importante na igreja e no reino de Deus. Amém? Cantemos o hino Fazer Tua Vontade.
nosso próximo culto será no dia 30 de outubro, às 9 horas. Culto alusivo à reforma. Vocês lembram, né? Este mês, para nós luteranos, é um mês muito importante. É um mês em que lembramos da nossa luta enquanto pessoa cristã, da nossa missão enquanto pessoa cristã. Temos a missão de propagar a verdade. Temos a missão de propagar o amor de Deus. Temos a missão de viver pela fé e de sempre nos apegarmos à graça e à palavra do nosso Senhor. Então, não faltem, estejam aqui conosco, convidem mais pessoas para estarem conosco. De forma muito especial, também queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs que compraram as pizzas. Estavam boas? Estava uma delícia, né? Que pena que acaba, né? Tem mais? Queremos agradecer a cada um e a cada uma de vocês. O resultado foi muito bom. Acredito que deu um pouco mais de R$2.000, né, Ingrid? Sim, 2.300. Mais ou menos 2.300. Então, louvado seja Deus. Podemos já começar a reforma ali na nossa sala, né, na sala comunitária, onde os grupos podem se reunir. É um espaço aconchegante e que não precisam ser atrapalhados, né, pela chegada ou por outros grupos que precisam também se reunir ou até mesmo ensaiar. Outro dia estávamos com 2 ensaios, com ensino confirmatório, então um monte de coisa ali acontecendo. E agora podemos ter mais um espaço onde podemos nos abrigar. Louvado seja Deus, então, que nos incentiva e motiva a essa comunhão de grupos, de culto, e também nos motiva a melhorias, né, a transformações. Isso também é muito bom. Os encontros de células, elas têm acontecido todas as terças e quartas, às 20 horas. Nós temos trazido toda semana este anúncio, porque a tua presença se faz importante no grupo. A palavra de Deus, esse alimento espiritual, ele não deve ser algo somente do final de semana. Quantas vezes vocês almoçam na semana? Oh, 7 vezes. Muito bem. Quando não é 2 vezes por dia, né? Pois é. A palavra de Deus, esse alimento espiritual, ele também deve ser diário, né? Porque senão a gente desfalece e a gente acaba se acostumando a coisas que na verdade estão longe e fora da vontade de Deus. Então participem conosco, nos procurem no final do culto, que a gente vai tirar vocês. Às vezes fica difícil, sair de casa às 8 horas. Nós ainda temos um grupo Conectados em Cristo que tem se reunido de forma online. Então, que isso não seja um empecilho para a tua participação. Tá, meus queridos? Participem conosco. Na quarta-feira, dia 5 de outubro, teremos encontro de mulheres da UASE. Esse encontro acontece às 14h30 e todas as mulheres são convidadas a participar. Antigamente, havia-se o entendimento que era só senhoras, né? As senhorinhas da UASE. São as mulheres da UASE, é um encontro de mulheres. Então, participem conosco. É um tempo muito gostoso de aprendizado. É um tempo muito bom onde também podemos colocar os nossos dons a serviço da igreja e servir também as outras pessoas. O nosso lema, inclusive, diz isso, né? Comunhão, testemunho e serviço. Então, participe. E todas as sextas nós temos aula de canto. E nós estamos nos preparando para o tempo de Natal, de Advento e Natal. Que tempo gostoso, né? Na sexta-feira, normalmente, a gente está mais cansado, né, Adriana?
Mas quando a gente chega aqui, a gente dá tanta risada, é tão bom estar uns com os outros, que parece que o cansaço vai embora, né? E a gente até quer ficar um pouquinho a mais. A aula é para ser até ali umas 9 horas, às vezes a gente sai daqui 9h30. Depois da aula fica conversando ainda, né? Coisa gostosa. Participem conosco, não é um grupo exclusivo, né, de músicos. É um grupo para ti. Você gosta de cantar? Ah, mas eu não canto bem. Olha, o Maitã faz milagres. Não deixe de participar, né? E nesse tempo também, né, ele trabalha ali. Algumas pessoas têm dificuldade com o tempo, então ele pede para fazer uns passinhos, uma dancinha ali é o tempo mais difícil, né? Mas é um tempo muito bom, de muito aprendizado. Então, todas são convidados, tá, Gerson? A voz do Gerson é bonita, às vezes eu ouço ele cantando assim, ó, tem que participar aí conosco, hein? Para ajudar os homens, né? Que as mulheres estão em maioria ainda, né? Ó, homens, as mulheres estão em maioria, precisamos das vozes de vocês, participem conosco. Preciso da ajuda dos céus. Olha aí, Tá, no dia 30 a gente vai ter também a Assembleia de Prestação de Contas e Orçamento para o próximo ano, né? Para o ano de 2023. Nós teremos bazar de Natal esse ano. O bazar vai começar no dia 27 de novembro, no primeiro domingo de Advento. Então não comprem enfeites ainda, porque tem coisa bonita ali, não é, Ingrid? Jussara, tem muita coisa bonita, né? Vamos esperar então o nosso bazar, o bazar da Oase. A partir do dia 27, os produtos então estarão disponíveis. Se você faz algum artesanato, cuca, não precisa ser só artesanato, pode ser coisas para comer também, não é, meninas? Você faz uma cuca, um bolo, uma bolacha, traz no dia 27 e doa ali, né? Vai ser uma forma de você também participar. Às vezes faz um bordadinho em casa, eu preciso daqui, vou levar lá pro bazar de Advento. Traz, com certeza será muito útil. Temos algum aniversariante entre nós? Não? Muito bem. Então, só uma convidada. Ah, é verdade. Olha, eu sempre estou esquecendo, né? Temos aqui a amiga do Lauro. Ela já não é uma visitante, porque ela vem mais vezes, já é de casa, tá? Então, sinta-se muito bem-vinda sempre que estiver aqui conosco. Para nós já faz parte da família. Tá? Muito bem. Temos pedidos de oração? Temos motivo de agradecimento? É um tempo que podemos fazer isso diante de Deus. Podemos agradecer a Ele, podemos clamar também pelos nossos anseios, pelas nossas dores e enfermidades, né? Na certeza de que Ele é o Deus que nos escuta. Ou como diz Agar, Ele é o Deus que nos vê. Vamos ficar de pé? Agradecer pela presença da Dona Leite depois de tanto tempo, né? É verdade. Eu até coloquei aqui nos meus motivos. Agradecimento. Louvado seja Deus, né? Está melhorando. Glória a Deus. Seu Helmut te agradecer também? Sim. Vamos agradecer. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, damos-te graças por esse tempo de culto. Graças, Senhor Jesus, porque a partir do Teu Santo Espírito podemos nos reconhecer como pessoas pecadoras. Te pedimos, Senhor Jesus, que a Tua Palavra diariamente venha à nossa mente e possa lembrar-nos quem somos e quem devemos ser diante de Ti. Permite-nos sermos canal de bênção aonde formos e por onde passarmos. Que todo ego e soberba possam cair por terra, Deus, e que possamos glorificar o Teu nome, e que a nossa vida toda, Pai amado, seja um louvor diário a Ti.
Também, neste mesmo espírito, Pai, queremos te clamar por tantas pessoas necessitadas de Ti. Pessoas, Senhor Jesus, que não se reconhecem pecadoras, pessoas que têm se colocado como justa, Pai, tal qual a parábola que o Senhor expõe aos ouvintes e também a nós. Pessoas que se acham boas, justas, grandes, pessoas que precisam, Pai amado, na verdade, baixar a cabeça e reconhecer que sem Ti nada são. E também queremos pedir e clamar, Pai, pela vida da Elinora, que começou a quimioterapia, Pai. Pedimos que o Senhor a fortaleça e renove o ânimo dela a cada novo dia. Te clamamos assim porque sabemos, Pai, que a nossa força vem de Ti. E pedimos também pela vida do Gilberto, Deus, que esteve de atestado nos últimos dias, Pai amado, por conta de uma dor na perna. Te clamamos que em nome de Jesus o Senhor possa restaurar a saúde dele, Pai. E também oramos, Senhor Jesus, pela aposentadoria dele. Sabemos o quanto ele já tem esperado por isso, Pai. E agora, com a saúde cada vez mais frágil, Senhor, é necessário, Pai amado, que ele possa descansar. Por isso te clamamos, Senhor Jesus. Abre as portas que estão fechadas, ó Deus. Sensibiliza os corações que lerem e receberem os documentos que foram enviados. Que em nome de Jesus ele possa receber este conforto, Pai amado, algo tão esperado por ele e pela família. Te agradecemos também de forma muito especial pela presença e pela vida da Dona Edith. Louvado seja o Teu nome por ela estar aqui conosco prestando culto a Ti. É uma alegria para todos e todas nós vê-la bem, vê-la que o Senhor tem cuidado dela, Senhor, vê-la que ela tem se recuperado e sabemos que essa graça e essa misericórdia vem de Ti. Tu és um Deus gracioso e tem se revelado em nossas vidas por meio de tantas alegrias que recebemos de Ti. Cuida das nossas famílias, Pai, do nosso país, Pai amado, que está passando por um momento tão difícil de decisão. Seja Tu aquele que capacita cada eleitor, Deus, cada vida, cada cidadão, cada cidadã. Seja Tu aquele, Pai, que governa. Que a esperança do povo brasileiro não esteja em pessoas, mas esteja em Ti. Enquanto tivermos, Deus, colocando homens e mulheres como deuses, continuaremos em sofrimento, continuaremos vivendo o que estamos vivendo e vendo nos últimos dias. Por isso te clamamos, sensibiliza os nossos corações, permite-nos enxergar a Tua vontade. Que não seja feita a nossa vontade, como oramos na oração do Pai Nosso, mas que a Tua vontade, que é plena, que é perfeita, seja feita em nosso país, no mundo, em nossas famílias e em nossas vidas. Assim oramos, ó Deus, e tudo mais que temos a colocar em Tua presença. Fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A comunidade pode tomar seus lugares e ainda cantamos o hino Bênção e Gladeza. Sol, seu calor.
um abençoado domingo e uma abençoada semana para todos